Tenho encontrado nas redes sociais e no círculo de amigos e parentes pessoas indignadas com o caótico processo político que se instalou no país, desde que, com a Operação Lava Jato, os escândalos de corrupção foram se sucedendo, destruindo mitos e desnudando lideranças que antes eram referenciais de moralidade para seus eleitores. Não nego que estamos passando por um momento de grande desafio político, como também não deixo de ver por trás dessa ação da justiça, mesmo que com alguns excessos, um importante momento de fortalecimento da nossa democracia. Pois no âmbito da política, novos padrões de comportamento se imporão por força de lei, com mais transparência e ética. Alguns, aturdidos, veem no extremo do espectro ideológico a solução para o país sair da crise. De um lado, os eleitores de Lula, em sua grande maioria os beneficiados pelas políticas sociais que mudaram suas vidas, mesmo que seu partido comprovadamente tenha se miscuído, assim como os outros, nas práticas de corrupção. Do outro, os que veem em Bolsonaro, com seu discurso de direita radical, uma solução para tudo que está aí. Um perigoso e simplista desejo de resolver na base da força, onde a intolerância e a violência são seus principais combustíveis ideológicos. No centro do espectro ideológico, paira sobre nós um enigmático vazio. O que apresentarei a seguir, embora o título possa parecer pretensioso, são breves reflexões sobre a democracia, fruto de minhas observações pessoais, as quais compartilho com você com a intenção de ajudá-la a entender e talvez a posicionar-se como cidadão diante do que estamos enfrentando. A democracia se impôs no século XX como principal valor universal de modelo de governo em uma sociedade, embora tenha sido prática de governo criada embrionariamente pelos gregos no século V a.C. Só bem mais recentemente foi que ela tomou corpo de um sistema estruturalmente consolidado, ou seja, uma consolidação dinâmica capaz de se autorregular para dar conta dos naturais conflitos humanos em sociedade e do seu indispensável exercício do poder. As chamadas democracias modernas, incluindo Estados Unidos e Europa, como também no Oriente, Japão e Austrália, são exemplos de experiências consolidadas, arduamente construídas ao longo de várias guerras, internas e externas, sendo as mais significativas a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, com 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, e a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, com mais de 50 milhões de mortos. Democracia não é algo que se alcance e pare, como uma visão idealizada de paraíso. Pelo contrário, é uma prática de permanente aperfeiçoamento, pois o desafio para qualquer sociedade é fazer migrar suas práticas políticas para o patamar mais elevado possível de tolerância à diversidade humana, à transparência no uso dos recursos públicos e à participação do cidadão nos destinos da nação. Muitas são as forças inerciais que limitarão a nação para atingir essa meta. Aí estão envolvidos os interesses daqueles que detêm e controlam grande parte do poder político, o da produção e distribuição da riqueza, depende também da história particular de como se deu a formação econômica e social de um país, de seus valores éticos e morais, de sua cultura e seu grau de intolerância com relação à diversidade humana e de classe. Democracia é, assim, o mais alto grau de civilidade conquistado pela humanidade após vários milênios de história. Entenda-se aqui o conceito de civilização como tudo aquilo que nos distingue dos animais e com que, ao longo da nossa história, vimos tentando dominar nossas pulsões primitivas de agressividade e destruição do outro. As artes e as leis são expressões dessa civilização. A guerra talvez seja o principal exemplo da anticivilização, posto que destrutivamente irracional, movida pela ambição de conquista, dominação ou destruição do outro, nos aproxima dos animais e de seus instintos.
Como cada sujeito é um universo único e distinto, formamos, quando em sociedade, uma complexa e quase infinita miríade de combinações de pensamentos, desejos e ações que, inevitavelmente, irão conflitar com o outro. Entenda-se o outro aqui como todo aquele ser humano que não sou eu. É com o exercício da tolerância à diversidade, sob o domínio da lei, que se nutre e se fortalece uma sociedade democrática. É desafio de várias gerações construir padrões razoáveis de tolerância à diversidade ideológica, religiosa, racial e de gênero. São as leis que regulam nossas vidas em sociedade, fundam e garantem a manutenção do Estado que delegamos por meio do voto a uma elite política que irá nos representar na gestão do Estado e no atendimento às demandas sociais fundamentais, bem como regular a forma como a economia produzirá riqueza e as distribuirá. Sem uma ação política permanente e articulada da sociedade civil sobre a elite política, corre-se o risco de termos leis que preservem privilégios para poucos em detrimento da grande maioria da população, mantendo inaceitáveis níveis de exclusão social. Eis aí uma outra vertente fundamental para uma sociedade democrática, o exercício da cidadania. No caso do Brasil, estamos acostumados a eleger nossos representantes, algumas vezes com paixão, outras por puro e entediante obrigação. Mas são raros eleitores que nesse ato são movidos por um sentido de responsabilidade cidadã, implicando aí uma forte vigilância sobre seu representante, que vai muito além do voto. Diante de tudo isso, quando olhamos para o caso do Brasil, assim como para os países da América Latina, percebe-se a enorme distância dos valores e práticas democráticas se comparados às consolidadas democracias ocidentais. Estamos aprisionados na armadilha histórica de uma sociedade radicalmente dividida pela pobreza e carente de um recurso fundamental para romper os grilhões que aprisionam milhões de brasileiros. Estou falando aqui do terceiro vetor fundamental para uma nação democrática, a educação. Como todo sistema humano, a democracia tem também seu calcanhar de Aquiles, o falha estrutural. As conquistas já consolidadas podem sofrer regressões, ou o que é pior, a democracia pode ser corroída por dentro, dependendo de como os eleitores definem sua liderança e sobre ela depositam excessiva confiança. São vários exemplos, como a Alemanha nazista e, mais recentemente, a Venezuela com seu bolivarianismo tupiniquim. A consolidação estrutural da democracia não é algo linear ou irreversível ao longo do tempo. Ao contrário, é um processo árduo e cheio de incertezas e desafios que se conquista e se passa de geração para geração, como um valioso legado civilizatório. É prática política em estado vivo que pode transformar a sociedade e nossas vidas. Todos somos sujeitos e objetos dessa transformação. Todos somos desafiados a agir na construção do nosso destino. A personalidade democrática, para não sofisticar muito usando o conceito de sujeito de filosofia ou da psicanálise, é necessariamente aberta a conviver com as incertezas, quer sejam ideológicas ou religiosas. Uma abertura ao outro em nome da tolerância. Aí reside um grande impasse, uma vez que o sujeito, diante de suas fragilidades, se apega como forma de dar suporte à sua existência às certezas da fé e das ideologias. É a certeza cega das minhas convicções que me impede de ver meus defeitos ou aceitar necessariamente crítica do outro que pensa e vê o mundo diferente de mim. Considerando que a instância celular de uma nação é o cidadão e sua prática política, diante dessa polarização que o país vem sofrendo, podemos bem dimensionar o enorme desafio que o Brasil tem pela frente. Uma última reflexão é sobre o questionamento que alguns cientistas políticos vêm fazendo se as nossas instituições estão funcionando normalmente, ou seja, suspeitando que a nossa democracia é ainda uma democracia de segunda categoria, uma semidemocracia. Ora, esta é uma pergunta inadequada, pois como processo e não como um fim em si mesmo, um Estado democrático é algo em permanente evolução dinâmica, podendo até mesmo evoluir, dependendo das ameaças internas e externas. Bastando nos compreender que, sim, vivemos em um ambiente democrático,
desde o fim da transição do regime autoritário de 64. Porém, um processo democrático possível, dadas as nossas variáveis históricas e a nossa cultura, a nossa formação social, econômica e cultural do país. O mais estranho, e aí me volto para o cidadão aturdido com o desnudamento de uma prática atávica de corrupção da nossa elite política com a Operação Lava Jato e outras operações mais, é que ao invés de ver nisso um passo importante de depuração do processo político rumo a uma nação democrática moderna e eficaz, busquem-se numa relação infantilizada entre eleitor e representante políticos, líderes de pés de barro, com pouca consistência programática, mas com histéricos discursos manipuladores como Lula e Bolsonaro, que projetaram o país nesse mar de irracionalidade que é a polarização política. Espero que com essas reflexões elas lhe ajudem a entender o conceito mais profundo sobre o que é democracia, quais os principais desafios, o papel das instituições, das leis, das ideologias, né, e principalmente o papel do exercício da cidadania, ou seja, a democracia, como disse logo atrás, ela demanda uma ação do cidadão. Nós não podemos ficar passivos, esperando que todos façam o seu papel. O ser humano ele tem a natureza, vamos dizer, de difícil controle na questão de poder e tal, e precisa de uma sofisticado e permanente processo de controle, e regulação. Então, democracia é essencialmente a luta política do cidadão construindo em sociedade o destino de uma nação.